vai se atrasar pra igreja. Eu não vou. Mas, papai, você vai ser presa. Você não sabe que aprovaram uma nova lei? Proibido pescar aos domingos. Isso mesmo. E agora todo mundo tem que ir à igreja. Mas a vovó não vai à igreja. Isso porque ela tem um atestado de saúde. Gente, então a vovó é a única que tem isenção de ir à igreja aos domingos? Ou nós também teremos? Hoje, espero responderemos a essa pergunta. Então vamos começar. Antigamente era mais simples, quando todas as famílias iam à igreja aos domingos. Mas curiosamente, aquele clipe era um episódio fictício que mostrava não apenas o descanso obrigatório no domingo, mas também o culto obrigatório no domingo. O Método Blessington foi um episódio de uma boa série de televisão familiar, que foi ao ar em 15 de novembro de 1959. A série se chamava Alfred Hitchcock Presents. Sim, o mesmo Alfred Hitchcock, que dirigiu filmes como Psicose e Os Pássaros. De qualquer forma, neste episódio, a família discute com o pai porque ele precisa ir à igreja enquanto o pai explica que não queria ir à igreja no domingo. Dê uma olhada na série inteira e me diga se consegue identificar algo que eu não identifiquei. Nossa, que manhã linda. Querido, você nem está vestido. Você vai se atrasar para a igreja. Eu não vou. Você não vai? Por quê, John? Você não falta à igreja há 20 anos. Vai. Você se importa se eu perguntar por quê? Eu vou pescar. Você vai o quê? Bem, não fique tão alarmado. Mas, papai, você vai ser preso. Você não sabe que aprovaram uma nova lei? Proibido pescar no domingo. Quem aprovou? Semana passada. A Liga para a Democracia dos Idosos aprovou. Isso mesmo. E agora todo mundo tem que ir à igreja. Mas a vovó não vai à igreja. Isso porque ela tem um atestado de saúde. Se você tiver idade suficiente, pode obter um atestado de saúde e não precisa ir. É por isso que não tem ninguém na rua domingo de manhã. Eu não tinha notado isso. Bem, claro que não. Você sempre foi à igreja. Não importa. Está decidido que vou pescar. Sério, papai? Agora não fiquem todos tão alarmados. Vocês não precisam chamar um advogado e me internar? Vou comer uma grande pilha de panquecas, frescas e fofas, afogar em calda dourada e espumante. E depois vou pescar. Bem, crianças, iremos à igreja? A maioria das pessoas não percebe, mas em breve a vida imitará a arte. Isso porque estamos prestes a ver algo que a Heritage Foundation está preparando ao pedir um dia de descanso uniforme. Olhando para isso novamente, acho que todos nós precisamos nos perguntar: isso é real? A vida realmente imitará a arte? Os adventistas do sétimo dia vêm dizendo há anos que sim. Ensinamos que nos Estados Unidos leis serão aprovadas, exigindo que as pessoas interrompam certas atividades no domingo e que elas sejam obrigadas a ir à igreja no domingo, assim como naquele vídeo. É interessante notar que, mesmo neste episódio de 1959, a única coisa que excluía alguém de ir à igreja no domingo era um atestado de saúde precária. Ponto final. Da perspectiva cinematográfica fictícia de Alfred Hitchcock. Quando ele olhou 30 anos no futuro, viu uma sociedade na qual a santidade do domingo era imposta, mas eu certamente não acredito que isso seja ficção. Ainda mais agora, porque a Heritage Foundation acabou de lançar este documento, em 8 de janeiro de 2026, intitulado Salvando a América, Salvando a Família. Deixa-me mostrar o que ele tem a dizer. A situação da família americana está em crise com uma baixa taxa de casamento, uma baixa taxa de fertilidade e uma epidemia de lares desfeitos. Sem a formação e estabilidade das famílias, a América não sobreviverá. A Heritage Foundation está preparando algo porque esse documento diz que eles querem examinar a situação atual da família americana juntamente com soluções inovadoras para incentivar a formação familiar. Agora, não perca isso. Através de uma análise detalhada, a Heritage Foundation identificou um problema específico na família e afirmou que dispõe de algumas soluções. Em seguida, apresentarei algumas dessas soluções. Mas primeiro preciso mostrar
uma conexão entre o ano deste episódio e o ano em que a Heritage Foundation realmente decolou. O episódio, de acordo com o IMDb, se passa no futuro, no ano de 1980. Essa coincidência de tempo é importante, porque foi nessa época, em 1980, que essa organização religiosa ganhou destaque nos Estados Unidos. Mas não acredite apenas em. Veja você mesmo. Quero levá-lo de volta a 1980. Ronald Reagan tinha acabado de ganhar a presidência. Um jovem grupo de pesquisa política e think tank chamado Heritage Foundation publicou independentemente um plano. E a intenção desse plano era empurrar o novo governo republicano ainda mais para a direita e introduzir uma ideologia mais conservadora na Casa Branca. O plano se chamava Mandato para a Liderança. E era um gigante. 20 volumes, 3.000 páginas, literalmente, milhares de ideias apresentadas para o governo Reagan adotar. Essas 3.000 páginas foram posteriormente condensadas em apenas 1.000 páginas e, por fim, publicadas como livro. Reagan acabou pedindo à Heritage Foundation que desse uma cópia a cada membro do Congresso e logo o livro se tornou um best-seller nacional. Foi escrito há quase 44 anos. A Heritage Foundation estima que um ano após a entrega de seu primeiro mandato de liderança, em 1980, o governo Reagan implementou 60% de suas mais de 2.000 propostas. Como eu disse, coincidentemente, é o mesmo ano em que Alfred Hitchcock profetizou na televisão que uma lei dominical seria aprovada. Você tem uma organização religiosa ganhando destaque que queria efetivamente tomar as rédeas do governo e tomou as rédeas que tomou porque esse era o resultado estimado desse movimento. Você ouviu por si mesmo. Em um ano, até 60% dos mandatos deste documento foram implementados pelo governo Reagan, que, curiosamente, tinha este slogan quando concorreu. Isso mesmo, tornar a América grande novamente. Eu não conseguiria inventar essas coisas nem se tentasse. Mas a história é mais profunda. Obviamente, o paralelo inicial é, claro, em 1980, era vamos tornar a América grande novamente. E novamente, em 2024, foi tornar a América grande novamente. E agora a Heritage Foundation é adicionada novamente. Sob Ronald Reagan, em 1980, houve um mandato para liderança lançado pela Heritage Foundation. E em 2025, houve outro mandato para liderança, que eventualmente se tornou a base para o projeto. 2025, só eu? Ou você também vê um padrão aqui? E só para deixar a coincidência profética, ou devo dizer o cumprimento profético, ainda mais claro, vamos verificar o mandato do projeto 2025 para a liderança, para descobrir qual porcentagem, se houver, foi implementada pelo governo Trump. Ele diz que o progresso está em 51%. É certo que é um pouco mais lento do que o que ocorreu sob o governo Reagan. Mas o mais preocupante é uma das soluções propostas pela Fundação Heritage para restaurar a família americana. No documento que mencionei anteriormente, eles disseram o seguinte: na seção intitulada um dia uniforme de descanso, diz o seguinte: assim como as leis de zoneamento permitem que uma comunidade determine onde determinados negócios podem ser operados, as leis azuis refletem os julgamentos locais sobre quando determinados negócios podem ser operados. No caso McGowan v. Maryland, a Suprema Corte decidiu por 8-1 que as leis de fechamento aos domingos, que incluem o propósito de fornecer um dia uniforme de descanso, são constitucionais e podem acomodar o fato de que a maioria das pessoas que tiram um dia de descanso por motivos religiosos o fazem no domingo. E é aqui que a linguagem começa a soar inofensiva, antes mesmo de deixar de ser inofensiva. Aqui eles estão comparando as leis azuis, as leis de zoneamento para edifícios, indicando que ambas têm um propósito importante para a segurança e o funcionamento da sociedade. E continua dizendo: um dia uniforme de descanso que limita a atividade comercial pode fornecer limites temporais que ajudam as comunidades a reservar tempo para observância religiosa, reuniões familiares, atividades ao ar livre, descanso. Uma base estável de pesquisas mostra que essas práticas estão correlacionadas à melhor saúde mental, laços sociais mais fortes e estruturas familiares mais estáveis.
Ao restaurar um ritmo comum de descanso e reflexão, as leis de descanso comunitário podem ajudar a reverter a tendência de desabramento espiritual e promover os hábitos sociais necessários para que as comunidades se unam e floresçam. Você consegue perceber o padrão aqui? Dizem ser normas de descanso comunitário, mas é bem simples. O dia comunitário uniforme que eles querem é o domingo. Então basta trocar as palavras e a lei de descanso comunitário que eles querem é, na verdade, uma lei dominical. Eles querem restaurar a América, eles querem torná-la grande novamente. E um domingo de descanso uniforme é uma das maneiras que eles imaginam para fazer isso acontecer. Quero ler outra declaração do documento recente da Heritage Foundation. Eles finalizam dizendo: apesar da cultura sob demanda, o serviço postal do ZEUA não entrega correspondências regulares aos domingos. A maioria dos esportes juvenis organizados evita competições de domingo e a maioria dos bancos fecha aos domingos. A sempre popular rede Chick-fil-A fecha seus restaurantes aos domingos para o benefício de seus trabalhadores e suas famílias. Onde novas comunidades planejadas ou comunidades em transição se formam, eles devem considerar adicionar dias de descanso como parte de seus planos diretores para uma vida comunitária equilibrada e próspera. E além disso, parece que a Chick-fil-A só não passou despercebida pelos redatores deste documento. E em breve, poderemos começar a ouvir mais músicas como esta, tocando em nossos serviços de streaming. Fecha no domingo. Você, minha Sheila, pegue sua família, mãos dadas. Então por que eles estão interessados nisso? O que exatamente eles estão tentando realizar? Como eu disse, eles estão desesperados para consertar a sociedade. E esse é exatamente o tipo de sentimento que é expresso no grande conflito sobre o domingo e a visão da moralidade. Ele diz: aqueles que honram o sábado serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, quebrando as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, e atraindo os julgamentos de Deus sobre a terra. Os grupos conscienciosos serão declarados obstinados, teimosos e desprezíveis pela autoridade. Eles serão acusados de desacato ao governo. O mesmo sentimento que conecta a santidade do domingo e o bem-estar da sociedade prevalecia no final dos anos 1800, quando a Associação Nacional de Reforma procurou usar vários meios para implementar a santidade do domingo. O mais perturbador não é que isso já tenha acontecido antes, mas o quão familiar o raciocínio soa agora. Isso não é novidade. É certo que houve uma calmaria ou uma pausa em tais expressões vocais por essa realidade na América. No entanto, cada vez mais isso está se tornando um problema e precisamos falar sobre isso. Mas além do foco moral da melhoria da sociedade, há algo mais por trás desse movimento. Essencialmente, na superfície, parece que eles estão simplesmente tentando restaurar a moralidade da sociedade. Mas no fundo, há algo mais acontecendo do que simplesmente uma lei dominical. A questão é que há grupos de cristãos que querem ver Jesus sentado no trono deste país e estão dispostos a fazer o que for preciso para que isso aconteça. O que ouvimos é que eles estão fazendo isso pela estabilidade da sociedade, mas na realidade, isso tem a ver com poder, particularmente poder governante sobre a sociedade. E essa reivindicação pela melhoria da sociedade é, em princípio, a mesma coisa que aconteceu na Guerra no Céu. Dê uma olhada nesta declaração do grande conflito que explica como isso aconteceu. Diz: a política de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é a mesma que ele empregou na abertura do grande conflito no céu. Ele professou estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente envidava todos os esforços para garantir sua derrubada. Espero que você esteja entendendo. Tudo isso para executar seus planos de assumir o governo no céu. A política de Satanás era professar, está buscando a estabilidade do governo, ou, poderíamos dizer, a estabilidade da sociedade. Não acredito que a palavra política seja um acidente. Acredito que seja inspiração divina que nos permite saber que haverá políticas implementadas por indivíduos no fim dos tempos que também alegam estar buscando a estabilidade da sociedade, ao mesmo tempo em que buscam assumir o controle do governo. Esse controle está encapsulado nas imagens de Apocalipse 17, que mostra uma mulher montada em uma besta.
E como muitos de vocês já sabem, a mulher representa a igreja e a besta representa o Estado. Neste caso, é uma representação direta de como o catolicismo romano controlou os poderes Estado ao longo dos séculos. Mas, visto que Apocalipse 17 se refere ao fato de que essa mulher é a mãe das prostitutas, podemos entender que as filhas dessa mulher, assim como sua mãe, também buscarão tomar as rédeas do governo. Quando essas organizações dizem que estão procurando curar a família e curar a nação, pode parecer bom, mas, na realidade, eles estão realmente tentando cristianizar o país. E isso fica evidente no próprio documento dele. Ele diz: a frequência igreja nos Estados Unidos caiu nos últimos 50 anos, com consequências profundas para indivíduos, famílias e sociedade. Em 1985, mais de um terço dos adultos americanos compareciam aos cultos semanalmente. Hoje, esse número caiu para apenas 1 em cada 5. Espero que você esteja vendo isso. A parte principal desses movimentos é fazer com que as pessoas voltem aos bancos. É para evitar que o pai tente ir pescar aos domingos. E está tentando nos fazer o mesmo também. É por isso que, apesar do que eles dizem, apesar da realidade de que eles sempre dizem que haverá liberdade religiosa sem que ninguém seja obrigado, ainda assim, isso sempre volta ao domingo. Além disso, você precisa entender que eles estão lutando uma guerra sobre a qual continuarei falando ad nauseam, porque realmente quero que você entenda. Eu realmente quero que você entenda qual é a questão principal no fim dos tempos. Você pode ver a guerra nesta seção intitulada Declínio na Frequência à Igreja. Ela tem este gráfico para mostrar o declínio na frequência nas últimas décadas. Agora preste atenção, porque quero ver se você consegue entender a palavra-chave antes que eu diga o que é. Este é o resumo do motivo pelo qual o declínio na frequência à igreja vem acontecendo. Não há uma explicação única para o declínio da religiosidade nos Estados Unidos. No entanto, o crescente alinhamento da identidade política liberal com o secularismo durante as décadas de 1990 e 2000 levou a uma classificação da religião organizada. Pessoas de tendência liberal se desfiliaram em números muito maiores do que os autodenominados conservadores. As diferenças agora são notavelmente gritantes. Continua dizendo, um dos maiores impedimentos que os americanos religiosos devem enfrentar, no entanto, é o secularismo generalizado, imposto pelo governo e pela cultura. Espero que você tenha entendido essa palavra, secularismo. Essa classe de pessoas vê o secularismo como um inimigo que deve ser derrotado. O secularismo é a ideologia para remover Deus de tudo, inclusive do governo. Para muitas pessoas, a solução para o secularismo imposto pelo governo é o cristianismo imposto pelo governo, também conhecido como romanismo. Liberal versus conservador, secularista versus cristão. Ambos os lados acreditam certos. E ambos os lados, com um tempo suficiente, justificariam a força. A única diferença é qual lado a história e a profecia dizem que fica com o poder. Curiosamente, logo após esta ação sobre como lidar com a frequência igreja e o secularismo, há uma sessão intitulada Respeitando a Consciência e a Liberdade Religiosa. Por um lado, eles estão dizendo que querem proteger a liberdade religiosa, que honestamente parece limitar a proteger apenas a liberdade religiosa dos cristãos, já que estavam ansiosos para apontar que a maioria das pessoas que tiram um dia de descanso por motivos religiosos o fazem aos domingos. Por favor, não perca isso. Logo após esta sessão sobre a proteção da liberdade de consciência, ironicamente, está a sessão que apoia um dia uniforme de culto, obviamente, sendo o domingo. Historicamente, quando isso aconteceu no Sacro Império Romano, essas leis dominicais foram incluídas na lei governamental para o culto dominical obrigatório, principalmente por volta de 800 Domus Christi, onde foi realmente solidificado após séculos de ameaças e coerção. Ao falarmos sobre essas questões, muitas pessoas comentam que isso nunca vai acontecer nos Estados Unidos e que isso não passa de paranoia religiosa dos adventistas do sétimo dia. No entanto, a essa altura, honestamente, qualquer um que esteja olhando para o que está acontecendo e acreditando que isso é mentira, na minha opinião, perdeu toda a credibilidade e está sendo intelectualmente desonesto.
Está claro que há poderes em ação neste país que, obviamente, querem cristianizar a América e querem que essa cristianização da América seja marcada por um dia de descanso uniforme. Esse dia de descanso uniforme não será segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira ou sábado. Adelante. Na verdade, será domingo, porque foi exatamente isso que aconteceu no Sacro Império Romano com a primeira besta de Apocalipse 13, e é exatamente o que acontecerá novamente quando a imagem daquele império for formada. O que estou vendo neste último documento da Heritage Foundation é outro ângulo para a sua pressão para implementar a santidade do domingo. O documento Projeto 2025, a reivindicação de um dia de folga aos trabalhadores, foi conseguida por meio do trabalho. E agora, neste documento, o ângulo está sendo empurrado através da família. É interessante que no Projeto 2025 eles disseram que exceções seriam feitas para os guardadores do sábado, assim como as exceções para a avó. Mas a realidade ainda permanece. Tudo sempre volta ao domingo, no final do dia. E posso dizer com certeza que, eventualmente, não haverá exceções. Como eu disse superficialmente, a família e um dia de folga são de fato causas nobres. Mas, infelizmente, isso vai acabar em uma causa muito indigna, com homens e mulheres sendo compelidos exatamente como vimos naquele episódio de Alfred Hitchcock Presents, quando a sociedade se parece com isso. Esta é a imagem da América que muitos estão clamando, onde famílias cristãs saudáveis vão à igreja juntas, sem atividades aos domingos, sejam elas forçadas ou não. E eu garanto a vocês que não estou escolhendo um lado político nessa discussão. Como aqueles que estão neste canal há algum tempo sabem, eu sempre digo que minha aversão à esquerda e à direita é bastante igual. Nestes momentos em que a velocidade da profecia está aumentando, nesses momentos em que, em breve, a única maneira de a vovó poder faltar à igreja no domingo é ter um atestado de saúde ou problemas de saúde, quero encorajá-los a compartilhar essas trilhas digitais com outras pessoas, porque não devemos ficar sentados e esperando e sem fazer nada enquanto todas as coisas acontecem. As pessoas precisam entender que existe um Deus. Elas precisam entender que existe um Deus que não força nem coage as pessoas a adorar. Embora existam muitos cristãos que estão deturpando Deus, fazendo parecer assim, precisa haver um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, ouso dizer, um remanescente, que entenda o caráter de Deus e se manifeste contra esses esforços lentos e constantes para implementar a ideologia do romanismo, formando uma união entre igreja e Estado. É minha oração que vocês entendam a importância dessas questões e entendam que, de fato, existem cristãos de várias denominações que também entendem que nossas vozes precisam ser ouvidas sobre a questão do sábado. Saudações aos judeus messiânicos guardadores do sábado, aos batistas do sétimo dia e aos outros guardadores do sábado que estiveram conosco nesta jornada. Percebi alguns de seus comentários na seção de comentários e só quero que saibam que os vejo e os respeito. Está claro para mim que a invasão dos poderes religiosos para controlar o governo tem sido contida por mais de 40 anos, ou na realidade, no caso da Associação Nacional de Reforma, deveríamos dizer por mais de 140 anos. E não sei sobre vocês, mas esses temas estão se repetindo e há necessidade de mais pessoas se manifestarem com humildade e força semelhantes às de Cristo. O quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou. Ô gente, não é o domingo o dia de descanso. Não é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia religioso. Não está na Bíblia como um dia de descanso.
é o sábado. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. O sétimo dia da semana. O domingo é a invenção do paganismo. Foram os pagãos da antiguidade que levantaram o domingo para adoração ao sol. Portanto, o domingo, primeiro dia da semana, como dia religioso, é o dia do sol. O principal deus de Roma antiga, o deus Sol. O sol invicto. O sábado não. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. É um mandamento de repouso. É um mandamento de descanso, Shabat. Gente, o domingo, primeiro dia da semana, é a marca da besta. No Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Foi Roma papal no terceiro século. Ela trouxe o domingo para a cristandade. No terceiro século, no cano 29 do Concílio de Laodiceia, Roma papal, ela trocou o domingo, ela trocou o sábado pelo domingo. Roma papal pegou o domingo, colocou no lugar do sábado, mudando a lei de Deus, quebrando a lei de Deus, se cumprindo Daniel 7,25, que diz que o homem do pecado ia mudar a lei de Deus. Capítulo 6 do Apocalipse, capítulo 14 do Apocalipse, verso 9 a 10 diz: quem receber a marca da besta, o sinal da besta, quem adorar a besta, receber seu sinal, a sua marca na fronte da mão, vai receber as pragas do Apocalipse. É o que diz a palavra. Quem receber a marca da besta, que é o domingo como dia religioso e descanso, receberá as pragas do Apocalipse. O domingo, primeiro dia da semana, é a marca da besta, do Apocalipse 13 e 17. O sábado não. O sábado é a marca de Deus. É o sinal de Deus na humanidade. É o que diz o profeta, lá na palavra Ezequiel, no capítulo 20, verso 20 e 12, ele diz: eis que Deus meu sábado, para que sirva de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus que se edifica.